Oi pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Como vocês passaram no final de semana? Se divertiram bastante, assistiram bastante, passaram bastante frio, hein? Então, galera, vamos começar mais uma semaninha. Começar com história, né? A história do nosso país, a história do nosso povo, certo? Então, antes de nós vermos uma nova historinha, vamos relembrar a história lá que nós vimos na última aula, que é sobre o cangaço, né? Quem foram os cangaceiros? Então, foi um grupo que resistiu àquela situação que o Brasil estava vivendo, né? Então, os coronéis mandavam nas pessoas, queriam que elas obedecessem. Se elas não obedecessem, eles mandavam os jagunços atrás dessas pessoas e esses jagunços usavam bastante violência, certo? Então, só que alguns jagunços já não estavam mais aceitando aquilo. Opa, peraí, não tô gostando disso não, hein? Então eles se revoltaram. Não estavam mais acatando as ordens dos coronéis e eles formaram esses grupos, né, que não estavam contentes. Então, eles, além deles não obedecerem, não serem mais os funcionários dos coronéis, eles tentavam prejudicar esses coronéis e eles iam atrás dos ideais deles, né? E com isso, então, eles queimavam fazendas, assaltavam comércio, usavam bastante violência também, matavam muitas pessoas, certo? E com isso, então, muitas pessoas acabaram achando que esses jagunços não, né? Esses cangaceiros eram heróis, eles estavam ajudando o povo, era assim mesmo que tinha que agir. Outras pessoas falavam assim, não é assim que agir, não, vocês estão errados, né? Então vocês são os vilões. E dentre aqueles jagunços nós tínhamos então o Lampião, que foi um importante cangaceiro da nossa história, e junto com ele também a Maria Bonita. Quem foi a Maria Bonita? Foi a esposa dele, certo? Por que ela foi importante, né, pessoal? Porque na época, então, as mulheres só podiam obedecer às ordens dos homens, elas não tinham voz. Só que a Maria Bonita foi diferente. Lá nos grupos de cangaceiros só entravam homens, mas ela, então, entrou e ela não ficava obedecendo o homem, não. Ela mandava nele, você vai fazer isso sim que eu tô mandando, tá? Então, aí se formou esse casal que era líder ali dos cangaceiros, tá certo? Então, essa foi a história que nós vimos na aula passada. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa história do Brasil. Vamos falar, então, sobre uma outra resistência que teve lá no Nordeste, que foi lá em Canudos, tá? Não é o canudinho lá que vocês tomam água, é Canudos no plural, tá? Que foi ali uma comunidade. Tá bom? Então, vamos começar com essa comunidade, porque depois nós vamos falar sobre a situação daí, como o Brasil ficou ali na mesma época, mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Gente, então, Canudos, tá? Existia um homem que era o Antônio Conselheiro, e ele viajava pelo sertão inteiro, pelo Nordeste, e ele acabou ficando ali naquela região e formando ali uma comunidade, tá? Então, muitas pessoas concordavam com as ideias dele. Então, muitas pessoas foram morar ali devido às ideias que ele tinha. Então, e daí eles acabaram formando aquela comunidade, fazendo os trabalhos deles. Então, umas pessoas ajudavam as outras, eles viviam mesmo em comunidade, tá? Só que o que acontecia? Eles não estavam pagando impostos, né? Porque lá na época as pessoas tinham que pagar impostos altíssimos para o governo. Então, pensa você trabalhar o dia inteiro e tudo que você ganha ali no seu dia, você dá quase tudo para o governo, para as elites, tá? Então, essas pessoas não estavam pagando, tá? Eles estavam ajudando uns aos outros. Então, você tem, então a gente faz uma troca, e assim eles viviam. E assim, então, muitas pessoas começaram a se interessar em viver ali, né? Porque lembre que a maior parte da população do Brasil era muito, 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 muito pobre. Então, opa, tem uma oportunidade lá em Canudos, bora lá. Oh, eu ouvi falar que lá a vida é melhor, então bora lá. E assim foi vindo, gente. A cidade cresceu, se tornando então a segunda maior cidade lá da Bahia naquela época, tá? Então a cidade cresceu, mas olha só, quem é que não ficou contente com nada disso? Quem é que se sentiu ameaçado? O governo, pessoal, a elite, né? Eles estavam deixando de arrecadar, então, ó, não estavam gostando. Então, com isso, eles tinham que prejudicar essas pessoas. E de que forma que eles iam prejudicar essas pessoas?
com violência, né? Era dessa forma que eles agiam. Então, eles mandaram soldados lá naquela comunidade, tá? Pra matar todo mundo. Mas acontece que a comunidade, o povo se uniu, tá? Eles não tinham os mesmos armamentos que os soldados, tá? Eles não tinham os mesmos conhecimentos que os soldados, mas eles se uniram, eles conheciam ali a região e com isso, então, eles combateram o soldado a primeira vez, certo? Então, eles resistiram. Um tempo depois, mandaram uma segunda vez os soldados pra lá. E o povo resistiu, tinha porrada bom pra todo quanto lado, mas o povo resistiu, né? O povo se uniu e resistiu. Ganharam! Uhul! Até que mandaram uma segunda vez. Essa é a terceira vez. E o povo resistiu novamente. Uhul! Mas na quarta vez, o povo não obteve sucesso não, pessoal. Muita gente morreu, tá? Estima-se que cerca de 25 mil pessoas morreram. Então pense, né, pessoal? 25 mil pessoas morreram. Crianças, mulheres, jovens, muitas pessoas morreram. Não importa se você é criança, você vai morrer também, tá? Você mora aqui. Infelizmente foi isso, tá? E sabem o que os soldados faziam também? Eles colocavam fogo em tudo para acabar com tudo, tá? Então a situação foi bastante difícil. Esses conflitos, essa guerra ali durou quase um ano, tá, pessoal? Então pensem aqui a gente aqui de boinhas na Lagoinhas e de repente vem os soldados querendo acabar com tudo isso. Foi uma situação bem complicada, né? Então ali na página 169 traz ali para vocês fazerem um textinho, façam lá um textinho, tá? Não precisa fazer um texto longo, façam um texto curtinho do que foi esse conflito, essa guerra ali de Canudos, tá? Mas façam lá no caderno, tá? E se você não leu o texto, não deixe de ler, e os outros textos também. Que agora nós vamos falar sobre a modernização do Brasil, né? Então, enquanto estava ocorrendo ali aqueles conflitos ali em Canudos, se modernizando tudo, né? Então, como é que era a situação, tá, pessoal? Então, lá na época, o que era a moda? A moda era se modernizar. E o que era modernizar, tá bom? Era ter indústria, era ter tecnologia, era ter cidades, tá? Mas peraí, essa tecnologia, como que era essa tecnologia? Será que a tecnologia que nós temos hoje era o smartphone, era iPhone, iPad, internet, avião? Será que isso era tecnologia na época? Não, né, pessoal? A tecnologia na época era máquina, era ter maquinário. Então as indústrias lá com aquelas máquinas, tudo aquilo lá era tecnologia, tá bom? E outra coisa, as cidades, como eram as cidades? O que a cidade precisava ter para ser tecnologia, para ser moderna, né? Então o estilo de vida das pessoas era diferente. Multidão, muitas pessoas, energia elétrica. Por que vocês acham que na época tinha energia elétrica? Era fácil, só ligar lá o interruptor e pronto, a luz acendeu? Não, lembra que nós já conversamos sobre isso. Então, pessoas viviam na escuridão e ficavam lá com o lampião para cima e para baixo, ou com a velinha, né, ou outras formas para conseguir enxergar durante a noite, né? Então, a energia elétrica não existia até então. Então, ter energia elétrica nas cidades também era ser moderno, tá bom? As ferrovias, lembra que nós vimos lá sobre Dom Pedro I que trouxe as ferrovias para o Brasil? Que mais? As calçadas. Gente, calçada, prof, mas nossa, sim, gente, calçada é uma coisa tão simples, tão normal pra gente, né? Mais ou menos, né? Porque tem lugar ainda que não tem calçada. E na época, pessoal, então, ter os calçamentos ali era modernidade também. O cinema também, né? Pra gente também agora, hoje em dia, é super normal, né? Cinema, mas pra época, não. E quem era o modelo de tudo isso, dessa modernidade? Era a capital da França, que é quem? Paris. Então, lá na página 170, nós temos duas imagens de Paris. Então, vejam ali como que estava aquela cidade, né? Então, vejam as ruas, as calçadas, os prédios, e muitas cidades, então, pegavam lá como modelo. Então, quem? Berlim, na Alemanha, e o Rio de Janeiro, no Brasil, que nós já vamos falar sobre o Rio, tá, pessoal? E vejam só, pessoal, quem morava
ali naquela região que eles queriam modernizar, eles mandavam, ó, chispar. Vejam ali na segunda imagem, né, que é uma pintura. Então, o que a legenda fala? Que as pessoas pobres que moravam ali, eles mandavam para os bairros mais afastados, tá bom? E as ruas estreitinhas deram lugares a ruas mais largas, tá? Então, esse alargamento das ruas era uma ideia de modernidade, beleza? Gente, então Paris era lá toda chiquitosa, toda moderna, mas e no Brasil? Como que eram as cidades no Brasil? Vou falar pra vocês como eram as cidades no Brasil. As pessoas moravam em casas bem simples, tá bom? Não tinha coleta de lixo, não tinha esgoto, coleta de esgoto, não tinha água encanada, então nada de abrir a torneira e a água cair. Então elas tinham que ir lá no poço, com o baldinho, puxar com uma corda. Vocês já viram isso? Pegar, ou então lá no rio, né? Existiam várias formas de pegar água. Você fazia as suas necessidades, número 1, número 2, lá no baldinho, né? E daí o que você fazia com aquilo de lá? Ia lá e jogava lá, né? E jogava lá, né? Ou jogava num lugar específico, ou alguns jogavam até no meio da rua, né? Então abria a janela e... Pensa que situação, né, pessoal? Então, era assim que as pessoas viviam, infelizmente. Então pensa que aquele esgoto lá no meio da rua, gente, isso ocasionava muita doença, tá bom? Para as pessoas, muita epidemia, porque, né, o esgoto ali envolve toda aquela situação de ter os insetos e isso transmitir doenças. Então, tinha muita doença também lá na época, tá? Então, o governo falou assim, poxa vida, olha lá Paris, como que tá, né? Nossa, toda linda, toda moderna, vamos fazer isso com as nossas cidades também. Então, eles resolveram fazer as reformas urbanas, tá bom? E o que é a reforma urbana? Então, lá no material de apoio de vocês, na folha 17, tem lá o cartãozinho para vocês preencherem, que é essa nossa palavra-chave, a reforma urbana, tá? Que é o que? Essa modernização das cidades. Então, para deixar a cidade mais bonita, as cidades melhores organizadas, tá? Então, vocês veem ali certinho a descrição sobre o que é a modernização. Então, a pavimentação de rua, né? Iluminação pública, as calçadas, os prédios maiores, tudo isso, então, seria toda essa mudança, seria as reformas urbanas, tá? E depois que vocês preencherem ali, então, vocês respondam ali a página 171, tá? Que agora nós vamos conversar, então, sobre a modernização do Brasil, né? Então, o Brasil tava daquele jeito, né? Com aquelas casas super humildes, né? O esgoto lá no meio da rua, tá? Bora lá, vamos mudar isso então, tá? Chega disso. Então, no Brasil, o governo resolveu modernizar as cidades. E qual cidade que ele investiu bastante? A capital, né, pessoal? A capital do Brasil. E quem era a capital na época? O Rio de Janeiro, certo? Então, eles modernizaram o Rio de Janeiro, pegaram lá uma avenida que é a Avenida Central e fizeram as modificações, tá certo? Que modificações que eles fizeram? Então, vejam lá que nós temos duas imagens, tá bom? Então, essa modernização ali do Rio de Janeiro ocorreu lá entre 1902 e 1906, tá? Então, ali nós temos as duas imagens. Na primeira imagem, em 1905 e a segunda em 1906, quando ela já tinha terminado. Então, o que nós conseguimos observar ali? Me ajudem a observar lá, pessoal. O que nós vemos diferente? Então, lá na primeira imagem da segunda, qual que é a diferença? Observem o tamanho das ruas. Lembra que lá em Paris, então, eles alargaram as ruas? Será que ali na primeira e na segunda imagem, o alargamento daquela avenida tá igual? A iluminação pública, então, ali os postes, pessoal, é o mesmo, tá? As calçadas, os prédios, é o mesmo? São o mesmo, tá? E o que mais que nós podemos observar ali? Será que tem alguma diferença? Vejam ali os meios de transporte, né? As charretes, as carroças, continuam o mesmo? Mudou? O que vocês conseguem observar? Observem bem ali e respondam ali, então, na página 172, tá bom? Por quê, pessoal?
nós vimos ali então aquelas imagens. E quem que vivia ali, pessoal? Quem que vivia ali? Será que eram as pessoas ricas? Não, tá bom? As pessoas, a elite, elas viviam o quê? Elas viviam nos bairros mais afastados. Quem vivia ali na região central eram quem? A população mais pobre, tá? Então, eram os ex-escravos, eram os afrodescendentes, os imigrantes europeus, né? Então, eles que viviam ali, eles que eram os mais pobres. Ali ficava o porto, então havia muita gente passando, então a oportunidade de conseguir um dinheirinho era grande, tá? Então, eles trabalhavam ali com comércio ambulante, tá? E eles não trabalhavam só ali, eles moravam ali também, tá? Por quê? Porque era próximo de onde eles trabalhavam e o aluguel era barato também, tá? Mas sabe como que eles viviam? E não era cada um na sua casa lindo, maravilhoso. Não, eles viviam em cortiços, né? Como que é um cortiço? É uma casa que tem vários quartos e cada família vive no seu quarto e elas dividem o banheiro e a cozinha, tá? Mas, gente, não é uma família assim, o pai, a mãe e o filho. O pai, a mãe e o filho, tá? Hoje em dia é normal ter 1, 2, 3 filhos. Na época, o povo se enchia de filhos, certo? Então, as famílias eram grandes e elas viviam tudo no mesmo quarto. Então, pensa numa casa cheia de família, dividindo o banheiro e a cozinha, tá? Então, assim eram os cortiços, tá bom, pessoal? Então, gente, e eles viviam naquela situação ali que eu já comentei, de não tem água encanada, não tem a coleta do esgoto, e viviam naquela situação. Então, como a região central, então, eles resolveram mudar. O que eles fizeram com essa população mais pobre, hein? Deixaram o povo pobre lá e modernizaram e ajudaram essas pessoas a se modernizar também, dando oportunidades para essas pessoas. O que vocês acham, hein? Então, como vocês leram ali no texto, né? Eles vamos despencar tudo esses cortiços. Não quero saber dessa pobretada aí, não. Então, eles demoliram os cortiços, mandaram os pobres para bem longe. Tchau, pobre, não quero saber de vocês. Se vire. Infelizmente, era assim que as coisas aconteciam, né, pessoal? Então, eles botaram abaixo os cortiços e o povo pobre também mandaram para longe para conseguir modernizar, então, ali aquela região, tá, pessoal? Então, vocês também têm atividade ali da página 173, certo? Tem ali as imagens de exemplo desse cortiço e de como era, as demolições que ocorreram lá na Avenida Central, tá? Respondam ali aquela questão, façam no caderno e não na folha avulsa, certo? E lá na página 172, vocês vão usar o material de apoio de vocês, né? Como vocês viram ali, que é para vocês identificarem, então, preencherem ali de acordo com aquelas imagens, tá, pessoal? Então, é isso. Compreenderam bem com essa história, né, da Guerra de Canudos, a modernização do Brasil, como eram as cidades, porque nós vamos dar continuidade, então, de como que foi essa limpeza das cidades, como que foi essa modernização, o que aconteceu. Nós vamos ver tudo, então, na próxima aula, certo, pessoal? Então, é isso. Beijão pra vocês e se cuidem. Vamos pra próxima aula.